Olá meu amigo, olá minha amiga, Shalom e graça para todos vocês que estão me assistindo neste momento. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou deixar detalhes importantíssimos sobre o maná. Exatamente, meu amigo e minha amiga. Eu vou deixar detalhes sobre o maná que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Portanto, pegue agora mesmo a caneta e o rascunho, se assente no sofá e vamos aprender detalhes da Bíblia Sagrada. Portanto, é muito importante você assistir o vídeo até o final. Então, eu vou deixar a primeira pérola, a pérola do conhecimento. E a primeira pérola do conhecimento é o seguinte: a água ou a pedra de Meribá que jorrava água era a pedra de Miriam, tá bom? A nuvem de glória era de Arão. Lógico, todo mundo sabe disso. E o maná era de Moisés. Isso aqui é a primeira pérola, tá bom? A água de Miriam, a nuvem de Arão e o maná de Moisés. Isso aqui é uma pérola gigantesca. A outra pérola do conhecimento que eu vou deixar é o seguinte: o maná caiu para o povo de Israel aproximadamente 38 a 40 anos. Exatamente, meu amigo. Tá bom? Por que 40 anos? Porque o povo de Israel ficou em cativeiro por 400 anos. Por isso Deus derramou o maná por 40 anos. Ou seja, o maná era o dízimo, era o pagamento. Tá bom? Então o maná estava relacionado ao dízimo de Deus. Deus devolvendo dízimo para o seu povo. Até Deus devolve dízimo aqui no sentido tipológico. Tá bom, meu amigo? Um outro detalhe que eu vou deixar é sobre o nome do maná. Porque muitas pessoas acham que a substância que caía do céu se chamava de maná. Porém, meu amigo, o nome da substância não era maná, tá bom? Na verdade, caía o pão do céu. Caía a substância em forma de partículas, como se fosse uma neve do céu. E quando o povo de Israel viu aquela substância no chão, eles perguntaram: o que é isto? Tá bom? Então, a substância que o povo comia no deserto não se chamava maná. A palavra maná é uma interrogação. O que é isto? Que na verdade é uma interrogação. Então, meu amigo, por isto, meu amigo e minha amiga, o nome do maná não era maná, tá bom? O nome do maná significa pão do céu. O próprio Jesus falou que o maná se chamava pão do céu ou pão dos anjos, como fala o Salmo de número 78, tá bom? Um outro detalhe importantíssimo que eu deixo para vocês é sobre a cor da substância. Ou seja, o maná era de que cor? Esta é uma pergunta importantíssima, não é verdade? Então, meu amigo, o maná, quando caía do céu, era branco. Depois ele ficava um pouco mais escuro, da cor de ouro. E depois ele ia para a cor marrom. Então, meu amigo e minha amiga, o maná tinha 3 cores, tá bom? Esse é um detalhe maravilhoso, porque a maioria das pessoas acham que o maná era somente de cor branca. Mas quando você vai estudar história, você descobre realmente
que o maná tinha 3 cores. E o mais importante é o seguinte: quando a pessoa era justa, era uma pessoa fiel a Yahvé, a Jeová, a Yud-Heh-Vav-Heh, o maná era de cor branca. Ou seja, quando uma pessoa justa chegava diante do maná, o maná tomava a cor branca, a cor da neve. Quando uma pessoa era médio em santidade, o maná ficava da cor do ouro. E quando a pessoa era muito pecador, aí o maná se tornava mais escuro, da cor do caramelo. Então é por isso que o maná tinha 3 cores, tá bom? Exatamente porque existiam 3 qualificações de pessoas: os justos, os médios justos e os injustos. E por isso, cada um desses grupos pegava o maná de uma cor diferente da outra, tá bom? Agora, se uma pessoa fosse pecadora, o maná estava de cor escura. O que é que essa pessoa fazia? Pegava um cordeiro, levava para Arão, que era o sumo sacerdote, e Arão oferecia para Deus, perdoava o pecado daquela pessoa, e no dia seguinte o maná estava branco para aquela pessoa, tá bom? Isso dependia muito do caráter da pessoa. Então, meu amigo, podemos aqui concluir sobre a cor do maná, que quando o maná caía do céu na madrugada, existia tipo um efeito boreal, porque dentro da nuvem tinha um relâmpago de Deus acendendo a nuvem. Então, pela manhã parecia que tinha um efeito boreal. E aí, o maná, quando caía do céu, você poderia enxergá-lo até de 7 cores, como se fosse um arco-íris, tá bom? Com 7 cores. Você olhava para um lado, dependendo do efeito boreal, o maná estava caindo de cor branca. Do outro lado, da cor de ouro. Do outro lado, da cor do bombom, do caramelo, né? Que é um marrom escuro, mas transparente, tá bom? Isso, meu amigo, é muito especial, tá bom? Por isso que quando você estuda história, vai dizer que o maná tinha 7 cores, tá bom? E essas cores eram muito legal, porque dependia da visão de quem olhava. Quando a pessoa era justa diante de Deus, o maná caía de cor branca, era maravilhoso. Quando a pessoa era mais ou menos, aí o maná caía da cor de ouro, mais escuro. E se a pessoa fosse muito pecador, aí o maná, para ele, na visão dele, tinha a cor escura. Exatamente, meu amigo. Isto é muito importante, tá bom? Essas pérolas é de suma importância para você escrever aí no seu caderno, tá bom? Agora, meu amigo, eu vou deixar mais uma pérola para você. Qual era o formato do maná? Qual era o formato? Porque a maioria das pessoas dizem que ele era como a semente de coentro, não é verdade? Mas a Bíblia diz que o maná caía do céu, como se fosse flocos ou neve. Exatamente, meu amigo. Isto é muito importante, porque segundo algumas histórias, diz que o vento ia soprando na nuvem de glória e a nuvem de glória ia se desmanchando em forma de maná. Tá bom, meu amigo? Isso é muito especial, porque a nuvem de glória, a coluna de fogo, pela manhã se apagava, tá bom? E quando a nuvem ficava fria, aí ela começava a derreter em forma de partículas e se tornava aí nesse flocos, que era semi-transparente. Dependia muito da visão. Aí o formato do maná mudava de pessoa para pessoa, tá bom? Isso dependia muito da crença de cada um dos judeus. Um outro detalhe importantíssimo que eu quero deixar para vocês é o seguinte: qual era a forma que o maná caía do céu? Então, meu amigo, a Bíblia diz que vinha um vento
no deserto, tirava a poeira, tirava as pedras, tirava as folhas, a sujeira, tá bom? Depois caía uma neve, tá bom? Depois vinha o maná e depois vinha outra neve e caía em cima do maná. A história diz que o maná ficava dentro de uma camada de neve, tá bom? Neve por baixo, neve por cima e o maná dentro da neve. Isto é legal porque se a pessoa fosse justa, muito crente, aí a neve em cima do maná era tirada com a mão. Mas se a pessoa fosse médio ou muito pecador, aí tinha que levar a espátula e tinha que levar pá e também tinha que levar enxada, porque a camada de neve ficava petrificada. E aí quem era pecador suava, trabalhava demais, tá bom? Olha, meu amigo, que isto é uma pérola que provavelmente você nunca ouviu falar. É por isto que eu sempre falo: adquira o meu livro, A Revelação Completa do Livro de Gênesis. Meu amigo, este livro é maravilhoso, contém 700 páginas e mais de 1000 detalhes que provavelmente você que está me assistindo agora nunca ouviu falar. Você ainda não adquiriu o livro? Você está perdendo tempo, porque neste livro você vai encontrar pérolas gigantescas, pérola do conhecimento. E não é uma nem duas, são centenas e centenas de pérolas que a maioria dos pregadores brasileiros nunca ouviu falar. Portanto, se você não adquiriu, adquira imediatamente. Deste lado aqui tem o número do meu telefone para você ligar e já adquirir o seu livro, tá bom? Para você conhecer a história do povo judeu, para você conhecer as questões linguísticas e idiomáticas, para você conhecer também a questão geográfica. Você que é líder precisa deste livro. Você que é pregador precisa deste livro, porque você precisa pregar o melhor possível. E com este livro você vai ter o melhor do conhecimento, tá bom? Também não se esqueça de adquirir a apostila para a formação de obreiro, porque é uma apostila eclesiástica e ministerial. Adquira a apostila, tá bom? E você também deve se preparar, porque no final deste ano de 2020 eu estarei lançando o livro dos sermões. Meu amigo, é o melhor livro do Brasil em relação a sermões e mensagens, tá bom? Porque o livro que eu estou fazendo é diferenciado de todos os livros que você já leu na face da terra, tá bom? Então adquira esses materiais. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga, eu estou de volta para trazer mais detalhes sobre o maná, detalhes que você nunca ouviu falar. Se você fosse justo ou santo, você só precisava pegar a vasilha e passar a mão em cima da neve e pegar o seu maná, tá bom? E levar para casa. Agora, se você fosse pecador, aí, meu amigo, você tinha que levar uma pá e uma enxada, porque a neve que estava por cima estaria petrificada, porque você é um pecador, e aí você tinha que trabalhar muito para pegar o seu alimento, tá bom? Então, esse detalhe aqui é pérola, é coisa boa. Onde o maná caía? Meu amigo, onde o maná caía? No deserto, lógico. Mas eu estou perguntando o seguinte: o maná, para a pessoa justa, caía 7 metros da casa dele, tá bom? Ele tinha uma tenda e a 7 metros da tenda caía o maná, para quem era justo, perfeito, para quem era crente, tá bom?
Mas se a pessoa fosse mais ou menos crente, um médio, aí o maná caía a 70 metros da tenda. Exatamente, meu amigo. E se a pessoa fosse mais pecador, aí o maná caía a 150 metros da tenda dele. Então, observe que o maná estava associado à crença, à religião, à fidelidade, à santidade. Tá bom? Então, esse maná é símbolo da palavra. Por que a palavra de Deus, por exemplo, hoje não faz efeito na vida de muita gente? Sabe por quê? Porque essa pessoa está cheia de pecado. E o pecado é o antivírus que combate a palavra. Entendeu? É por isso que a palavra não entra na vida da pessoa. Porque a pessoa é cheia de pecado e aí ele não consegue êxodo, não consegue crescer. Tá bom? Isso acontecia lá atrás com o maná. E hoje está acontecendo com muita gente crente que estão dentro da igreja, mas é pecador e não usufrui da bênção de Deus. Outro detalhe importante é o seguinte: a que horas o maná caía? Meu amigo, o maná caía de madrugada, aproximadamente 2h30, 3 horas da manhã, começava a esfriar, tá bom? Porque de noite a nuvem de glória acendia com os relâmpagos, tá bom? E aí, quando é de madrugada, o sol vai nascendo. Aí o fogo, a lâmpada de Deus apagava dentro da nuvem. E aí começava a esfriar. O choque térmico do sol com a glória de Deus fazia a nuvem derreter em forma de neve, de flocos, tá bom? E aí se tornava o maná. 3 horas da manhã começava a cair em excesso, tá bom? E aí você tinha que colher até 5 horas da manhã, porque quando o sol nascia, o maná derretia, tá bom? Quando o sol aparecia e o reflexo do sol pairava sobre o maná, aí o gelo derretia, a neve, tá bom? E aí o maná também derretia e virava água, e aquela água, tá entendendo? Fazia com que o capim, a grama, nascesse ali para os animais comerem a grama, tá bom? Então, esse maná também era o alimento dos animais em forma de gramas. Isso é legal. O maná virava adubo, virava água, alimento para as plantas, porque o povo de Israel tinha milhares ou talvez milhões de animais com eles, tá bom? E aí esses animais precisavam comer, tá bom? E eles não comiam diretamente o maná, mas o maná, depois de derretido, criava grama, e essa grama era o alimento dos animais. Então, de certa forma, os animais eram alimentados pelo maná. Isso aqui é outra pérola, meu amigo, minha amiga. Eu poderia deixar todos esses detalhes, ó, mas o meu tempo aqui é pouco, tá bom? Eu vou deixar aqui mais algumas pérolas e aí eu vou encerrar esse vídeo. Então, meu amigo, o maná caía do céu 6 vezes por semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá bom? Na sexta-feira, o povo pegava a porção dupla. E no sábado, não caía o maná para os humanos. Porém, segundo a história, no sábado, Deus alimentava os animais do campo com o maná que caía do céu, tá bom? No sábado. Então, os humanos eram proibidos pegar o maná no sábado, porque a Bíblia Sagrada diz que um certo homem pegou o maná que caiu no sábado e o maná apodreceu e pegou bichos, tá bom? Então, o texto bíblico baseado na história mostra que o maná caía no sábado também. Isso aqui é uma pérola do tamanho do gigante Golias. É uma pérola gigantesca. Porque a maioria dos pregadores não sabiam que o maná caía também no sábado para os animais. Tá bom, meu amigo? Mas, quando você estuda a Bíblia, baseado na história, na cultura e no ponto geográfico, você vai entender que o maná também caía no dia de sábado.
Porém o homem, a mulher, não podia colher, tá bom? Só podia colher de domingo a sexta, 6 dias por semana, tá bom? Na sexta-feira, todo mundo pegava porção dupla, porque no sábado o povo de Israel comia muito, tá bom, meu amigo? No sábado o povo de Israel comia muito, por isso, na sexta-feira pegava porção dupla de maná. E aqui, meu amigo, eu vou deixar mais uma pérola gigantesca. Isso aqui é para você que gosta de coisas profundas, tá bom? É o seguinte, qual era o sabor do maná? Então, meu amigo, o maná, para quem era ímpio, para quem era pecador, o maná era amargo. Exatamente, é por isso que o povo pecador, quando comeu o maná pela primeira vez, eles disseram a Moisés, vamos voltar para o Egito. Nós temos saudade do pepino, da cebola, do alho, etc, etc. Então o pecador não sentia o sabor. O paladar da pessoa pecadora no meio do povo de Israel não conseguia degustar o maná. Então vamos lá. Uma pessoa ímpia, quando comia o maná, tinha o gosto de farinha. Exatamente. O maná na boca do ímpio tinha gosto de nada. Agora, quando a pessoa era média, ou seja, era mais ou menos crente, aí o maná tinha até 7 sabores, tá bom? Agora, se a pessoa fosse crente demais, aí o maná tinha até 70 sabores, tá bom? Então, coloca isso aí no caderno que provavelmente você nunca ouviu essa pérola não. É por isso que eu sempre falo que as pessoas que adquirem o meu material, ele está pegando material de primeira qualificação. As pessoas que compram o meu livro vai receber pérolas, tá entendendo? Baseado na história. Isso aqui eu já falei, não é heresia não, tá bom? Quem chama isso aqui de heresia é porque não lê a Bíblia, é preguiçoso, não gosta da história. Isso é uma realidade. Você precisa fazer uma faculdade judaica, tá bom? Quando você fazer uma faculdade judaica, aí você vai saber que tudo isso aqui, ó, é verdade. Os judeus sabem disso aqui. Ó. No Brasil, às vezes, os professores de teologia não sabem, aí não explica, não é verdade? Então, eu recomendo esse livro para os professores de teologia, para aprender esses detalhes. Se você não for pregar, não tem importância. Pelo menos você sabe da história. Você precisa conhecer a história. Porque tem pessoas que falam, ah, eu fico somente com a Bíblia. Meu irmão, para falar a verdade, segundo a história, Jesus só pregou 30% de Bíblia. Tá bom? Jesus pregou 70% de parábolas. Jesus não ficava somente com a Bíblia, Não. Jesus pregava parábola. Aquilo que estava fora da Bíblia. Estas bíblicas. Tá bom? A história. Tá bom? Então, você tem que aprender a viver Bíblia e aprender a viver história, conhecer a história. E para isso, compre o livro, compre a apostila. Olha o número aqui, para você adquirir. Por que está perdendo tempo? Está entendendo? A Bíblia fala, por que gastais o dinheiro com aquilo que não é pão? Tá bom? Esse livro, essa apostila, é pão da sua alma, para o seu espírito. Adquire esse material imediatamente. Deixa eu ver outra pérola aqui para passar para vocês. O que fazia com o resto do maná? Então o maná caía em grande quantidade. E o que fazia com aquele resto? Meu amigo, não fazia nada. Deixava lá porque o sol iria nascer e o reflexo do sol iria aquecer a terra e o maná iria derreter no terreno e iria se transformar em adubo. Em adubo, tá bom? Então, onde o povo de Israel passava no deserto, deixava um rastro de plantações, de gramas, que segundo a história, ficava por 7 anos viva. Tá bom? 7 anos, lá no deserto. Só morria depois de 7 anos. Lembrando que o povo de Israel, eles pararam por 12 vezes no deserto. Ou seja, o povo de Israel mudaram de posição 12 vezes.
em 12 acampamentos, tá bom? Então, nesses acampamentos ficavam árvores gigantescas, monstruosas, porque o maná caía e adubava aquela terra, tá bom? Lembrando, meu amigo e minha amiga, que eu tenho muito mais detalhes para falar sobre esse maná. Até porque a história vai dizer que o arraial de Israel dava 40 quilômetros. 40 quilômetros de arraial. A cidade dele, a vila, era 40 quilômetros de norte a sul, de leste a oeste. Então, meu amigo, era muita gente que tinha nesses 40 quilômetros. Segundo a história, era entre 6 milhões de pessoas. Eu vou repetir, 6 milhões de pessoas, tá bom? O nosso estudo pela CPAD, que é das Assembleias, apresenta uma quantidade de 2 milhões e meio, tá bom? Mas o povo judeu acredita na possibilidade de 6 milhões. No meu livro eu coloco esses detalhes, tá bom? Eu coloco a soma, porque você tem que ter respaldo bíblico para pregar. E aí no livro você vai ter o respaldo bíblico, tá bom? Vamos lá então. Meu amigo, por que o maná não caía no sábado? Não caía no sábado. Por quê? Porque, meu amigo, o maná era gerado dentro da nuvem de glória. E na sexta-feira à noite, Deus descia para receber a adoração do povo. E aí a nuvem ficava quente. No sábado, Deus se assentava no trono móvel, tá bom? Dentro da nuvem de glória, e a nuvem ficava pegando fogo. E aí não gerava maná, tá bom, meu amigo? Não gerava maná no sábado, porque Deus descia para ouvir e receber a adoração do povo. E a nuvem ficava pegando fogo. Então a nuvem não derretia e aí não gerava maná no sábado. Essa é uma pérola, pelo amor de Deus, hein? Essa pérola é grande. Esse conhecimento agora é gigantesco, tá bom? E eu estou falando com humildade. Porque se eu estou te ensinando, eu também tenho professores, tá bom? Eu tenho professores, tá bom? Eu aprendo com meus professores aquilo que eu passo para vocês. Agora, é claro que alguns professores brasileiros não têm esse conhecimento. Aí tem que fazer um curso em hebraico, tá bom? Principalmente um curso em hebraico destinado ao conhecimento babilônico. Bom, meu amigo, para conhecer essas pérolas, esses detalhes aqui é muito forte. E aí vai surgir aqui muitas perguntas. Como o maná era gerado? Dentro da nuvem. Você sabe como era que o maná era gerado? Dentro da nuvem? Não sabe? Aí você vai ter que comprar o meu livro. Tá bom? Segundo, vamos ver outra pergunta aqui. Por que o maná dentro da arca da aliança não apodreceu? E o que aconteceu com aquele maná de dentro da arca? Quem tirou ele de dentro da arca? Tá entendendo? Onde está aquele maná de dentro da arca? Você sabe? Outro detalhe. Como o povo de Israel se assentavam, né? Ou assentavam as tendas, se num deserto não tem planície. Não é verdade? No deserto é mais montanhas. Como que o povo conseguia fazer o acampamento? Eu vou explicar no livro. Tá bom? Vou explicar esses detalhes, porque eu vou soltar essa pérola. Você sabe que diante de Israel, os montes fugiam. Tá bom? Tinha uma montanha na frente, tá na Bíblia, tá na Bíblia. Tinha uma montanha na frente. O que é que Moisés fazia? Moisés ia com o cajado, tocava no monte e falava: monte, saia da frente. O monte saía e o povo passava. Quando o povo terminava de passar, Moisés voltava, tocava no monte e o monte voltava para o lugar. Está entendendo? Está na Bíblia. Leia isso aqui. Que o monte pulava como um cordeiro da frente do povo de Israel. Então, meu amigo, eu vou deixar essas pérolas. São centenas de pérolas. E eu vou deixar isso aqui para vocês, tá bom? Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Observe que eu deixei detalhes importantíssimos sobre o maná. Todos esses detalhes eu vou deixar no livro dos sermões, tá bom? Para você adquirir esse conhecimento e centenas de outros, tá bom? No livro dos sermões
que será lançado no final do ano de 2020. Adquira o livro dos sermões, tá bom? Mas, enquanto o livro dos sermões está sendo preparado, você vai adquirir o livro A Revelação Completa de Gênesis e também a apostila CBN, tá bom? Então você vai se equilibrar no conhecimento e depois você vai adquirir o livro dos sermões, tá bom, meu amigo? Que Deus abençoe e te guarde no nome do Senhor Jesus. Porém, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like e divulgar os meus vídeos para que mais pessoas em todo o mundo tenham o pleno conhecimento da palavra de Deus. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém Especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor?
Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723.